Olá! O Inove Talks é um podcast de hoteleiros, para os apaixonados pelo setor do turismo em Portugal, onde falamos com quem vive o dia-a-dia da hotelaria e nos seus bastidores faz acontecer. Aqui, partilhamos na primeira pessoa as suas histórias, experiências e estratégias para continuarmos juntos a fazer crescer este que é um dos principais setores económicos do nosso país. Temos hoje connosco mais um repetente destas nossas conversas. Chairman na OCDE e na European Travel Commission, membro de um grupo de trabalho na World Tourism Organization, Senior Director, Knowledge and Innovation Manager no Turismo Portugal, e vou parar por aqui porque esta lista é demasiado extensa. Nada melhor do que consultarem o LinkedIn do nosso querido Sérgio Correia para saberem mais. Sérgio, muito obrigada por estares connosco hoje, por teres aceito voltar aqui a conversar connosco. Muito obrigado eu pelo convite, é sempre um prazer. Hoje vamos falar de mutação dos mercados. No passado recente, porque na realidade, apesar de estarmos aqui a tentar nos distanciar um bocadinho da pandemia e das suas consequências, ainda é uma realidade. E vamos também tentar falar daquilo que é o futuro próximo, aquilo que é expectável, aquilo que já se consegue extrapolar um bocadinho com a informação que está disponível. E queria também falar um bocadinho sobre as tendências, a utilização dos dados para a tomada de decisão, porque na realidade opiniões e achómetros estamos nós fartos e acabam por não nos dar garantias de tomada de decisões mais fidedignas, não é? Mais seguras, e portanto vamos tentar também mostrar aqui um bocadinho a importância dos dados para tentarmos abrir aqui as mentes e tentarmos tomar decisões mais acertadas. Conta-nos, como é que as coisas estão a acontecer? Sim, eu acho que todos nós eu trabalho no setor do turismo. O setor do turismo foi talvez um dos setores mais afetados com a crise pandémica nos últimos 18 meses. Vivemos, eu diria, vários cenários, não um cenário, vários cenários ao longo deste período. Vivemos períodos de, eu diria, esperança. O ano passado no verão, em que achávamos que tudo ia passar ao normal, que já tinha passado. Entretanto voltámos para um período que eu acho que ainda foi pior. Não foi pior no sentido em que tivemos mesmo confinamento geral e o nosso setor encerrado quase por completo. Na verdade, aquilo que aconteceu foi o progresso dos ritmos de vacinação um pouco nos nossos principais mercados emissores, fez com que o processo começasse a abrir. E eu diria que estamos hoje com os dados que conhecemos dos primeiros 9 meses do ano num cenário, eu diria, radicalmente diferente, porque já estamos acima daquilo que era o mercado, que eram os resultados que tivemos em 2020. E eu só não gostava de começar esta conversa sem dizer, convém não esquecer que 2019 foi o melhor ano turístico de sempre, com crescimentos recorde na generalidade dos indicadores turísticos, que os dois primeiros meses de 2020 foram os 2 melhores, janeiro e fevereiro de sempre. Verdade. De um momento para o outro, o cenário passou de termos o melhor ano turístico de sempre para um ano de, primeiro, incerteza total. Eu acho que esse é o primeiro ponto para a nossa conversa e vai ser interessante para quando falarmos dos dados. Portanto, um ano de incerteza completa, de alterações, diria, semanais, de alterações de paradigmas de gestão, porque deixou de se planear com base na época a seguir, passou a planear-se... Sim, de repente deixámos de ter ferramentas, não é? Outro dia alguém me dizia que era a gestão de quinta-feira, porque à quinta-feira tomavam-se as decisões na semana seguinte com base naquilo que eram as guidelines, no caso emanadas do nosso Conselho de Ministros. E, portanto, este foi um paradigma que não é um paradigma português. Também vamos pôr as coisas como são. Esta é uma pandemia que, ao contrário de muitas outras, afetou o mundo de forma global e passámos a não ter muita certeza sobre o que é que ia acontecer a seguir. Hoje em dia conseguimos olhar para os resultados que temos até setembro, estamos acima de 2020 já. Portanto, conseguimos, apesar de até junho não ter acontecido quase nada, de junho até agora conseguimos recuperar. Portanto, estamos acima do que foi 2020, eu diria, em 2 dígitos. Expectativas de outubro também que estejam bastante boas. Em 2 dígitos, quer número de hóspedes, quer número de dormidas, e portanto estamos de bons resultados. Os proveitos dos hotéis aumentaram 30% neste período face a 2020. Portanto, desse ponto de vista, são notícias animadoras. Ainda conversas que tinha a semana passada com hoteleiros me diziam que outubro e novembro iam ser os melhores anos, os melhores outubros e novembros de sempre, e portanto muito importante. E agora falando um bocadinho de mercados, obviamente que há aqui algumas alterações que eu acho que são conjunturais. Haverá um momento em que as coisas tenderão a voltar um pouco ao normal. Muito do nosso crescimento neste ano se tem feito com base no mercado interno.
e portanto o mercado interno, que habitualmente era um mercado que supria problemas de mercados internacionais, conjunturas económicas, etc. Este ano o comportamento foi bastante positivo. Eu acho que temos aqui, no nosso setor, uma oportunidade enorme de consolidar esta preferência do mercado interno. Não apenas porque não podem viajar para outros sítios, mas sobretudo porque encontraram no nosso país um conjunto de outras realidades que não conheciam, e portanto eu acho que essa é uma oportunidade enorme. Depois, o crescimento do mercado fez-se por proximidade, e eu diria aqui o papel na União Europeia com o estabelecimento e um acordo que demorou, mas que hoje em dia todos vemos como muito positivo, do certificado digital e do alinhamento em termos das regras de circulação dentro da Europa, e isso foi ótimo para aliviar um bocadinho do que era a incerteza e das limitações à viagem na Europa. Ainda persiste, e esse diria que é um tema decisivo para nós, ainda persiste a retoma do mercado internacional, que era um mercado que até 2019 nos estava a ajudar a, no fundo, fazer os crescimentos recordes, e aqui estou a falar concretamente do mercado norte-americano, que vai abrir agora, se tudo correr bem, se não houver nenhuma alteração, do mercado brasileiro, que hoje em dia já era o quinto mercado emissor para Portugal, e portanto que neste período não teve condições de viajar, e o mercado canadiano, para além dos mercados asiáticos que estavam a ter crescimentos na ordem dos 30% a 40%. Portanto, eu diria 3 vertentes: mercado nacional, mercados de proximidade, falamos sobretudo da União Europeia, e depois temos o tema dos mercados internacionais, que vai demorar um pouco, no fundo, da capacidade que politicamente houver de estender o alinhamento que houve na União Europeia a uma escala internacional. Muito bem, portanto há boas perspectivas então. Eu diria que sim. Sim, o facto de ninguém saber muito bem o que é que ia acontecer amanhã e não haver essa uniformização de condições de viagem fez com que as pessoas tivessem ali muito receio, porque marcavam, depois já não podiam viajar, e depois vinham, já não sabiam se conseguiam regressar, e portanto obviamente tudo isso gerou aqui ainda maior incerteza e maior instabilidade no setor. Ora, fazendo este enquadramento, vamos lhe chamar mais teórico, como é que nós conseguimos ter, colocando isto de uma forma simples para quem nos está a ouvir, perceber sem entrar muito em detalhes técnicos, como é que eu posso olhar para a minha estrutura e tomar a minha decisão de posicionamento no mercado, de que mercados é que eu me vou direcionar, o que é que, à parte daquilo que são as decisões políticas, como é que eu tomo a decisão de vou investir num mercado ou vou investir noutro? Ou seja, qual é a perspectiva também que nós temos do ponto de vista externo, o nosso posicionamento, a nossa imagem junto desses mercados, que são, no fundo, o potencial que venha agora aqui aliviar um bocadinho? Sim, eu diria que a importância dos dados, e eu trabalho na indústria dos dados já há alguns anos, e passámos aqui por uma evolução, não é? E, portanto, se nos primeiros anos os estatísticos eram gente pouco interessante, que tinha modelos muito complexos que ninguém percebia, se a determinada altura depois passámos com as data visualizations a proliferarem, passámos a ser uma indústria sexy e toda a gente queria ser data analyst, a lição que eu tiro dos últimos 18 meses, e que liga com a pergunta que fizeste, tem a ver com a importância dos dados. Na verdade, eu acho que estamos na terceira fase, e a terceira fase eles não são só boring ou sexy, eles são importantes. Porquê? Porque muita da decisão que se tomava no setor fazia-se com base nas lições do histórico, que com a pandemia se vieram a alterar completamente. Há um conjunto de paradigmas que se alteraram, e ao mesmo tempo com previsão de receitas futuras que ficaram também incertas. Porquê? Porque a janela de marcação, por via da incerteza que o consumidor enfrenta, se reduziu drasticamente, e hoje em dia temos um outro fenómeno adicional relativamente a isto, que tem a ver com, e que os dados também podem ajudar a procurar interpretar, que tem a ver com um modelo que hoje em dia o cancelamento das viagens passou a ser muito mais flexível, e portanto eu ter o meu hotel cheio em dezembro não me dá garantias efetivas de que em dezembro eu vou ter aqueles turistas no hotel, ou que vou ter sequer receita associada a essas reservas. E isso mudou completamente o paradigma, e aquilo que nós vivemos nos últimos 18 meses foi, e eu daria agora, fazendo uma perspectiva egoísta de quem trabalha na área dos dados, e também de procurar olhar para um copo meio cheio em vez de meio vazio, foi, para nós na área dos dados, foi um período de prosperidade como nunca tivemos. Porquê? Porque realmente eles passaram a ser necessários, e eu, de repente, no escritório começámos a ter que dar informação para o setor, para os nossos decisores políticos, para as nossas áreas de negócio, com muito maior rapidez,
com muito maior insistência. Este foi um tema, diria, hiper relevante do ponto de vista de trabalho, e obrigou-nos a uma transformação dos nossos processos. Porque, tipicamente, muitas variáveis que nós antes da pandemia trabalhávamos deixaram de ser relevantes. Na verdade, os hotéis, o que se pode dizer que trabalhavam ou que utilizavam para tomar decisão era os seus dados históricos e as suas reservas em carteira. Portanto, e isto sem qualquer tipo de influência externa, sem qualquer outro tipo de fonte de dados que influenciasse aqueles dados. E, portanto, o Turismo Portugal aqui assumiu uma posição extremamente importante nestes 18 meses, que foi dar a informação externa que efetivamente ia ter impacto naquilo que podia ser Certo. E a informação também mudou. Eu acho que fizeste um bom ponto. Porque a informação mudou. A informação, se nós até à pandemia dávamos os dados de performance da indústria normais, aquilo que passámos a ter que dar mudou alicamente, e portanto aquilo que são os termos de dados, o conceito de dados também se alterou. Nós passámos a ter, e as nossas equipas no estrangeiro, nos nossos 25 mercados, passaram a dar informação sobre aberturas e restrições às viagens, porque isso é essencial para eu perceber, vale a pena ir para a Holanda, se a Holanda está neste momento a elevar o nível de restrições de viagens. Portanto, se calhar não é por aí que eu vou. Ao mesmo tempo, teria uma variável de acompanhamento, perceber como é que isto está a acontecer nos nossos mercados emissores, ao mesmo tempo perceber como é que os nossos concorrentes estão a fazer. E portanto aqui tivemos a determinada altura, a Grécia começou a abrir o seu mercado, e esses dados eram dados importantíssimos para perceber as nossas vantagens competitivas e também para politicamente nós podermos guiar decisão política, para dizer, olhem, estas medidas colocam-nos em vantagem ou desvantagem competitiva face aos nossos concorrentes. Portanto, diria, essa é uma primeira variável. Segunda variável tem a ver com talvez as fontes de dados que passaram a ser muito importantes para nós na antecipação do futuro, e porque a lógica pergunta sobretudo não era o que aconteceu, portanto o que aconteceu já toda a gente sabia. Sim, e não era bonito. E não há aqui nenhuma consequência causa e efeito, não é? Porque aquilo que aconteceu e todos sabemos que amanhã, daqui para a frente, não tem importância nenhuma. Certo. Porque houve aqui uma quebra, não é? De ciclo. E portanto os dados, sobretudo da aviação, e para um mercado como Portugal, em que 75% do nosso mercado vem pelo ar, passou a ser muitíssimo importante perceber como é que estavam o interesse das viagens, como é que estavam as pesquisas nos determinados mercados, como é que estavam as marcações para os próximos 3 meses, e começámos a trabalhar, eu diria, numa primeira fase em 15 dias, porque em 15 dias mudava tudo, depois passámos depois começámos a perceber que 3 meses era um horizonte razoavelmente interessante para se poder trabalhar, e este foi um dos elementos que começámos a produzir e automatizámos, do ponto de vista de perceber mercado a mercado, quais eram os comportamentos. Só para ter uma ideia, quando o ano passado, no período do verão, se deu a libertação do mercado inglês, a subida das pesquisas era facilmente verificável num gráfico. Sim. Mas era facilmente verificável num gráfico, e portanto alguém que tinha tomado uma decisão de dizer assim, ok, há interesse deste mercado, vale a pena apostar nele. O inverso também acontece, que é perceber o que é um impacto de uma medida restritiva e que impacto ele automaticamente tem do ponto de vista do comportamento desses mercados. Segunda derivada. Terceira derivada, dados muito importantes também de consumo, perceber como é que o consumo estava a acontecer no nosso país, e aqui temos uma parceria com a CIBS, em que conseguimos medir comportamentos de consumo e gastos com cartões bancários em Portugal, e aquilo que nós percebemos também foi, por exemplo, o ano passado conseguimos fazer isso de uma maneira muito clara, perceber que no verão do ano passado houve mercados, houve regiões em Portugal que quase não sofreram o impacto do Covid do ponto de vista das suas receitas. Porquê? Porque as pessoas começaram a ir para lá e os gastos aumentaram mesmo de estrangeiros. Sim. Tivemos a Serra da Estrela aumentou 30% face àquilo que era no passado. Portanto, as pessoas procuraram mais natureza, mais interior do país. E os dados permitiram mostrar isso para além daquilo que era uma percepção que todos tínhamos, não é? Porque todos nós, quando fomos marcar as nossas férias, também olhámos para o interior e percebemos, no interior a procura era elevada, começava a não haver quartos e os preços eram mais elevados. E portanto, os dados acabaram por, eu diria, aqui tínhamos dados final do mês e portanto conseguíamos perceber rapidamente, ter o retrato do mês anterior e perceber como é que as coisas estavam a evoluir. E portanto, desse ponto de vista, eu acho que foi um período interessante de análise e de progresso na análise e na utilização dos dados, que acho que vai ficar, não é?
mas precisamos todos ser data scientists? Não precisamos ser data scientists. Não, obviamente que a nossa estrutura hoteleira, temos obviamente alguns grupos hoteleiros com capacidade para ter esses departamentos e as pessoas com conhecimento, mas depois o nosso grosso, não é? São pequenas cadeias e grupos independentes e, portanto, a sensação que eu tenho é que quando nós começamos a falar de dados, eles dizem lá, encosta para o lado porque eu não tenho o conhecimento, não tenho a capacidade financeira, mas na realidade existem plataformas e o Travel BI é um excelente bom exemplo de onde se pode ir buscar informação já tratada e de fácil leitura, e nós podemos tomar decisão já com base só naquilo que vocês disponibilizam em termos de resultado final, sem termos que nós depois irmos trabalhá-los. Sim. Eu diria que há aqui duas dimensões. Acho que o ponto que focas é um ponto muito importante. Primeiro, não podemos esperar que todas as organizações tenham data scientists. Não vai acontecer, até porque o tecido empresarial em Portugal é feito maioritariamente de pequenas e médias empresas, em que, na verdade, muitas vezes temos empresas que são microempresas mesmo, e, portanto, pensar que alguém consegue acomodar um recurso data scientist só para tentar tirar valor dos dados é uma utopia. E, portanto, eu diria que essa faz com que organizações como o Turismo Portugal tenham a responsabilidade, eu diria não somos os únicos, as associações empresariais acho que devem fazer o mesmo papel, que é de nos substituirmos e funcionarmos um pouco como hub de informação para que quem tem que tomar decisão no mundo real o possa fazer com formas, eu diria, fáceis de tomada de decisão, porque a tomada de decisão também é rápida e, portanto, não podemos estar à espera de interpretações de modelos altamente complexos, etc. Temos é que ter ferramentas credíveis, gente que trabalhe de forma credível e que dê essa informação de forma credível. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho que não é menosprezável aqui, é que as empresas podem, e eu gosto sempre de usar nas minhas apresentações uma mensagem que é own your data and use your data. Porque há muitas fontes de dados que nós, enquanto organizações, temos e que não temos, não fazemos delas o uso habitual, o uso importante que devíamos fazer. Eu acho que há falta de noção que têm sequer os dados. Porque o próprio sistema que serve apenas para faturar, porque as pessoas são obrigadas a ter um software para faturar, lá dentro há dados e que são carregados pelo simples ato de estar a vender ou de estar a comprar. E, portanto, eu acho que há até esse mesmo desconhecimento. Portanto, eu diria que esse ponto é um ponto muito importante de utilização, da noção da utilização dos dados, e aqui eu acho que há uma responsabilidade grande que as empresas podem ter, de ter soluções que sejam ajustadas ao modelo de negócio das empresas do turismo, mas que lhes permitam fazer bom uso desses dados. Estamos a falar dos dados dos seus clientes, das transações, mas também estamos a falar das social medias que têm, e estamos a falar dos dados do website. Toda essa informação é uma informação que deve ser usada no processo de decisão interno. E aí eu diria que dificilmente Turismo Portugal terá que ir, mas tem que ser as próprias empresas a fazer este caminho, e nós acreditamos e seguramente que neste quadro comunitário de apoio vai haver muitas linhas de apoio que vão exatamente tentar dar meios às empresas para elas próprias fazerem o uso dessa informação. E a verdade é que já existem uma série de players no mercado, sei lá, o Google, por exemplo, não é? Que já disponibiliza, e o próprio Facebook, falaste nas redes sociais, que já disponibiliza uma série de informação que a maior parte das pessoas nem tem noção que lá está. Está lá gratuitamente, certo. disponível, portanto, para que a pessoa... Há um trabalho para fazer, e esse se calhar tem que ser nosso também, de fazer quase workshops de iniciação à utilização dos dados e de fontes de informação que estão disponíveis, e muitas delas são gratuitas. Não, o que é preciso é nós conseguirmos adaptar isso aos modelos de gestão de empresas que muitas vezes não têm esse tempo para fazer, e tentar disponibilizar essa informação de uma maneira, eu diria, o mais fácil possível, para que a tomada de decisão não seja um marasmo de milhares de folhas de Excel e de milhares de plataformas, mas que seja algo, e aí acho que é um desafio a fazermos, que seja algo que eu costumo dizer que no caminho que nós fizemos no Turismo Portugal, e não tenho problemas de o assumir, ainda estamos aí a meio do caminho. Ou seja, nós investimos uma primeira fase em recolha de dados, e portanto é aquilo que eu estou a dizer que as empresas precisam de fazer, ou seja, precisam de recolher os seus dados e de os usar. Depois, aquilo que nós fizemos, direi, no essencial até agora, é análise descritiva desses dados e, portanto, simplificação do universo de dados para que a realidade seja clara e fácil de interpretar.
a seguir, e é onde nós neste momento estamos a investir, e até nesse momento, por isso estamos neste momento a reformular o Travel BI também nessa matéria. Queremos passar um bocadinho para o forecast, porque acho que é algo que é absolutamente essencial que o façamos, portanto começar a prever um bocadinho o futuro na medida daquilo que são os futuros, e eu acho que o futuro é de uma incerteza enorme para se prever, mas não podemos deixar de o fazer. À data de hoje, nós vamos esperar que daqui a uns meses... Há de normalizar. Exatamente, há de normalizar e, portanto... Mas eu até diria que os padrões de incerteza nos vão ajudar a ter alguma certeza na incerteza futura. A questão é só uma questão temporal, que é, se nós no passado fazíamos previsões a um ano, orçamentos a um ano, definimos tabelas de preços a um ano, hoje em dia temos de ter uma gestão muito mais dinâmica e o facto de existir esta informação que já está disponibilizada e tratada faz com que também consigamos dar resposta mais rápida. Temos que reavaliar tudo mais vezes. Sim, mas tirando isso... Mas acho que isso é absolutamente essencial. Eu diria que a última parte do nosso trajeto de dados passa pelo prescriptive, ou seja, começarmos a dar insights que sejam... indicações de onde se deve investir, no que se deve investir, aonde se deve investir, não é? Portanto, desse ponto de vista acho que estamos num bom caminho, mas ainda com a noção de que há um caminho longo para percorrer. É verdade, de qualquer forma, e acho que foi outro projeto com sucesso, apesar de que já existia, mas que eu acho que ganhou outra dimensão com a pandemia, que foi a mesma própria Academia do Turismo de Portugal, que veio alertar para algumas situações, e nomeadamente as redes sociais, houve algumas formações nessa área, e veio despertar as pessoas para que há outro mundo para além daquele dia-a-dia da operação e que está lá, disponível para... Sim, a pandemia, mas vamos ver, a pandemia teve efeitos... que eu diria que dificilmente podemos olhar para o setor do turismo e dizer que foram positivos, não foram. Acho que foi um desafio enorme para o setor, e acho que a resiliência do setor mais uma vez veio ao de cima, mas aquilo que nós pensámos também é que o facto de haver limitações ao desenvolvimento da atividade, e essa foi uma realidade para a generalidade das empresas do turismo, para nós foi... olhámos para isto como o tempo ótimo para, lá está, colocar no mercado um conjunto de ofertas formativas que ajudem as pessoas a, quando isto passar, não estar exatamente no ponto onde estavam antes disto começar, não é? E, portanto, aqui a nossa aposta de formação online e na academia de formação teve, eu diria, dois grandes vetores. O vetor digital, absolutamente essencial para que as empresas se possam capacitar. Um segundo domínio, que é um domínio que também veio para ficar, e eu acho que essas são as boas notícias, que vêm, foi o tema da sustentabilidade. O tema da sustentabilidade deixou de ser um tema irrelevante para eu não diria, deixou de ser um tema de longo prazo para o setor e passou a ser algo que todos percebemos que passou a ser atual, não é? Eu acho que a pandemia obrigou-nos enquanto... Veio acelerar um bocadinho. Porque a pandemia, enquanto fenómeno, fez no consumidor e nos cidadãos em geral deu-nos um período de reflexão sobre o que é qualidade de vida, a importância da qualidade de vida, a importância também de na nossa vida pessoal. Não foi só o trabalho. Não é uma coisa, exato, não é uma coisa que aconteceu lá longe. Aconteceu-nos a todos. Eu passei a conhecer o meu bairro de maneira que não conhecia. Passei a conhecer os meus vizinhos de maneira que não conhecia. Passei a valorizar o meu espaço, a minha cidade, de uma maneira completamente diferente. E isso terá impacto, seguramente, quando voltarmos a ter, porque voltaremos a ter, picos de overtourism na cidade, fará com que eu olhe para o fenómeno do overtourism de uma maneira completamente diferente, porque é um fenómeno daí sim de potencial de alienação real daquilo que é o meu espaço. E mais uma vez os dados devem, e aqui já não no domínio das empresas, mas no domínio do destination management, poderão ter um impacto fundamental, que é a minha capacidade de usar os dados para poder gerir fontes de congestionamento na cidade, perceber os sítios que estão mais crowded, os sítios que estão menos crowded, dar recomendações, e eu diria que o prescriptive aí é fundamental. Eu chego a Belém e quero ir ao Mosteiro dos Jerónimos, mas se eu tiver informação acessível no meu telefone a dizer o tempo de espera nos Jerónimos são 2 horas, mas podes ver o Museu do Azulejo, ou podes ver o Museu de Arte Popular, ou podes ir ao Padrão dos Descobrimentos, ou podes ir ao Museu dos Coches porque tem menos gente. Isto é gerir o destino, é gerir os fluxos turísticos, é reduzir a pressão e ao mesmo tempo
investir noutra coisa que para nós é absolutamente essencial e onde vemos que os dados e a tecnologia têm um papel fundamental, que é melhorar a experiência do cliente, que é seguramente alguém que quer ir visitar um espaço cultural também o quer fazer, eu diria, em segurança, neste momento sem dúvida nenhuma. Sim. Segundo, com o máximo de seamless possível, o máximo de tranquilidade possível. E se eu conseguir fazer isso com base em informação que me diz o que está cheio ou não está cheio, e reparem, não estamos a inventar a roda, estamos a fazer a mesma coisa que eu quero escolher um parque de estacionamento. Se calhar, se eu tiver informação de qual é o parque de estacionamento que está mais livre ou menos livre, eu tomo uma escolha que é uma escolha racional, que é uma escolha fácil, mas que na verdade no fim do dia melhora a minha experiência. Claro. Tocaste na questão das Smart Cities, indiretamente, mas diretamente ao mesmo tempo, e obviamente que nós não conseguimos dissociar isso daquilo que é o turismo e daquilo que é a hotelaria, porque na realidade uma cidade que tenha esse tipo de preocupações e esse tipo de soluções para o turista faz com que a própria experiência no destino, e nós temos tentado sempre mostrar que o hotel só por si, tirando raras exceções, não é o motivo de viagem, né? Há todo um enquadramento do destino, acaba por tornar o destino muito mais competitivo, e isso vai trazer vantagens diretas para as unidades hoteleiras e todos os outros setores, todas as outras áreas de negócio ligadas ao turismo e à hotelaria. Então, à parte daquilo que são as bases de dados que vocês já incorporam no Travel BI, na prática, para uma empresa turística ou hoteleira, que tipo de dados é que nós deveríamos ter em consideração? É os aviões? É a meteorologia? Há pouco referias as alterações políticas dos países de destino ou dos países de destino, desculpa, não, de origem, ou é de destino porque temos outros concorrentes? Sim, eu diria que nos próximos anos há dados muito importantes, e a nossa área de marketing faz isso, eu diria, bastante bem, perceber e medir interesse de Portugal versus concorrentes, e portanto perceber que tipo de, como é que eu me estou a comportar no mercado internacional, se as pessoas me estão a procurar ou não me estão a procurar, e quais são os motivos de interesse dessas pessoas que me procuram, porque isso é crítico, eu diria, para nós, enquanto comunidade, vendermos o produto ou promovermos o produto mais ajustado possível às preferências das pessoas. Eu diria que os resultados aí e os insights que temos do mercado são bastante positivos, ou seja, apesar de toda esta crise, a imagem de Portugal moderno, com bastante oferta, com muito interesse, permanece é alta. Portanto, eu diria que esse é um primeiro eixo de trabalho. Segundo, perceber comportamento de mercado, e no nosso caso, aviação, absolutamente decisivo. Perceber reposição de rotas, não é? Porque nós esquecemos que ao longo desta pandemia a aviação foi connosco a área de negócio mais afetada, e aquilo que perceber interesse. E nada nos garante que as rotas que tínhamos antes da pandemia são exatamente as mesmas, que os players são exatamente os mesmos e que as suas prioridades estratégicas são as mesmas, e portanto perceber comportamento deste tipo de processos, portanto reposição de rotas, capacidade aérea e mercados de origem. Portanto, isto é absolutamente essencial para nós percebermos, atuarmos estrategicamente para construir mais parcerias na criação de novas rotas, etc. Mas ao mesmo tempo perceber de onde é que virão nos próximos 3, 4 meses os turistas que nós queremos. E depois há aqui um tema de capacidade de gestão do cliente e de fidelização do cliente, que é absolutamente essencial. E eu diria que aí passamos para um domínio onde a capacidade que as empresas tenham de gerir os seus dados, de ter uma relação com o cliente que vai para além daquela transação, é absolutamente decisiva. E eu diria que aí há um trabalho a fazer. É um trabalho a fazer de quando eu entro num hotel, não sou o Sérgio que entra num hotel a primeira vez, mas por acaso é o Sérgio, e acho que a todos já nos aconteceu, entrarmos num sítio onde já estivemos e parece que estamos a entrar pela primeira vez. E essa relação é bilateral, não somos só nós. Se calhar nós já sabemos que lá entramos por mais do que uma vez, mas do outro lado também tem que haver essa capacidade de perceber que o Sérgio tem 2 filhas e que habitualmente vem neste período por esta motivação. Vais-me obrigar a tocar no tema que eu não queria, que é a qualidade dos dados, não é? Porque provavelmente quem está a receber-te não sabe que tu és o Sérgio e que tens 2 filhas, não é? Porque não tem como mas saber. Isto para dizer, e se quiseres, era uma mensagem que eu gostava de deixar aqui sobre a mesa, e a mensagem é não apenas para a indústria que precisa de olhar para esta informação como informação credível para fidelizar o seu cliente, mas também do lado dos fornecedores de bens e serviços. Ou seja,
e a qualidade dos dados é um tema relevante, o acesso aos dados é um tema absolutamente importante. Como é que eu consigo, e vou ter aqui, eu acho que nos próximos anos, uma oportunidade estratégica para isto, que é eu conseguir ter fundos de linhas de financiamento bastante agressivas na promoção da digitalização, mas que esta digitalização seja efetiva, não seja meros websites ou gestão de social media, mas que seja efetivamente a capacidade de eu poder gerir o meu cliente, de ter uma fotografia 360 do meu cliente, de perceber as suas preferências, de perceber o seu contexto, porque o contexto em que eu viajo sozinho em negócios, um contexto em que eu viajo com a minha família é completamente diferente. Então eu tenho que perceber isto, ligar isto às preferências e conseguir, ao nível daquilo que é o desenvolvimento do produto, eu perceber que adaptações é que eu tenho que fazer para que o serviço e aquela experiência daquele turista seja absolutamente inesquecível. Fundos podem vir resolver a componente financeira. Os sistemas já existem há muitos anos no mercado. Parece-me que o mais grave é aqui uma componente mais de mindset e de conhecimento que faça com que as pessoas percebam depois como utilizar, porque nada serve ter o melhor sistema de gestão interna de clientes, seja ele qual for, que é um topo de gama que faz isso tudo, e depois lá está, não há a sensibilização por parte da direção, porque tem que ser incutida aos operacionais, de que preencher lá que o Sérgio hoje vai em trabalho e que no próximo mês vem em lazer e que traz as filhas e que tem... Se não houver essa sensibilização à parte operacional para que isto efetivamente seja bem carregado no sistema, de nada serve ter os sistemas e nada serve ter os fundos. Sim, não é? Eu acho que o ponto que tocas de as organizações serem cada vez mais data-driven é absolutamente essencial. Não, mas é verdade. Reparem uma coisa, é absolutamente essencial e eu acho que há todos que já trabalhamos nessas áreas, nós próprios no Turismo Portugal demos um salto enorme do ponto de vista da utilização dos dados, e hoje em dia para tudo precisamos de dados que suportem a decisão, e eu acho que as empresas vão ter que fazer a mesma coisa, e esse mindset, e eu acho que há aqui, e nós temos, e verdade seja dita, várias organizações, e também percebo que é mais fácil nas grandes empresas, mas as grandes empresas já estão perfeitamente alinhadas e já têm departamentos de BI e já têm analistas de dados nas suas equipas, porque isso é importante para a tomada de decisão. Aquilo que vamos ter que fazer, e aqui também assumimos o papel que o Turismo Portugal quer ter neste processo, de ajudar com capacitação de gestores, porque acho que também se faz por aí, não é? Porque é capacitação de gestores para que esse mindset mude, capacitação de equipas para que as equipas sejam capazes de responder a essa necessidade de trabalhar dados e de colocar esses dados para decisão. Isso acho que é um dos grandes desafios que temos, e portanto eu não acredito, e deixo essa nota pessoal aqui, para mim transformação digital não é tecnologia. Não é tecnologia. Não é todo. Não, são pessoas, no fim do dia são pessoas. E são essas pessoas que nós temos que capacitar aos níveis todos na organização. Nada serve eu ter hiper data scientist ou gente muito capacitada na área do digital, na parte técnica, se depois isso não se reflete no nível da decisão organizacional, claro, no topo, não é? Portanto, tem que haver um empowerment do topo, verdadeiramente, e abraçar esse processo, mas a seguir ter a capacidade de entrega aos níveis mais operacionais. Acho que estamos a fazer esse caminho. E eu acho que isto vai gerar uma oportunidade. Sim, permite-me fazer um parênteses, porque na realidade, como referi no início da nossa conversa, o nosso tecido empresarial na hotelaria são microempresas, são hotéis independentes, algumas pequenas cadeias, e eu gosto de dar este exemplo para que também esses, se calhar, nos percebam um bocadinho melhor em termos da linguagem mais operacional da hotelaria. E isto é tão simples como estarmos a receber uma reserva para o Réveillon, que agora se aproxima, e porque existe uma obrigação fiscal de faturar, o cliente pagou 50%, e aquilo que o recepcionista faz, porque precisa de emitir uma fatura, é lançar um valor em alojamento com a data de hoje. E obviamente que depois, quando vamos agarrar nestes dados e vamos tentar fazer uma análise àquilo que foi dezembro, uma análise àquilo que foi o fim de semana da passagem de ano, ou à noite da passagem de ano, aquela informação não nos diz rigorosamente nada, porque a diária, o RevPAR, está influenciado por algo que foi lançado em outubro ou novembro, ou se calhar até em agosto, não é? Nos anos áureos da hotelaria, que se reservavam com não sei quantos meses de antecedência. E portanto, é aqui que eu muitas vezes tento chegar, principalmente aos clientes que acompanho, que é fazer-lhes perceber que introduzir uma reserva com um preço errado, vou só introduzir a reserva, nem ponho preço, depois quando o cliente cá chegar logo preenche o preço.
para quem vai olhar para estes dados e vai ver aquele mês futuro, o sistema não diz nada. Portanto, não adianta ter um muito bom sistema, não adianta ter a tecnologia, como dizes, não é? São pessoas. Mas aí é que eu acho que é o papel fundamental que a cultura tenha. Porque a cultura, quando faz uma estratégia desta natureza bem feita, explica a importância que é de alguém que tem que fazer um ato muitas vezes burocrático, que o trabalho burocrático que está a fazer é um trabalho que, bem feito e seguindo um determinado procedimento, vai gerar valor para a organização. Exato. E isso, até do ponto de vista do empowerment das pessoas, é poderoso, porque eu estou a dizer que aquela tarefa que é absolutamente básica é uma tarefa essencial para guiar a organização no futuro. Eu acho que é preciso termos a ter esta noção de que, ao nível operacional, isto acontece e ter essa capacidade de fazer o empowerment dessas pessoas. Eu acho que aí vai estar o maior desafio, porque a nível das camadas de gestão já se começam a perceber a importância dos dados e a pandemia veio ajudar nisso, porque deixámos de conseguir tomar decisões com base no achómetro e naquilo que era os dados do mês homólogo do ano anterior, e portanto acho que numa camada superior começou-se a fazer luz, mas falta depois esta componente mais operacional, que acho que ainda temos aqui um longo caminho pela frente, e lá está, não vão ser os fundos que vão resolver este problema. Mas há de ser muita capacitação. Há de ser muita capacitação. Sim, a capacitação, sim, sem dúvida. Bom, já falaste um bocadinho daquilo que é o posicionamento de Portugal no estrangeiro, portanto, nós estávamos a fazer um percurso de crescimento fantástico, temos ganho imensos prémios, portanto, estamos muito bem reputados a nível internacional. A pandemia não nos veio afetar, na realidade sofremos todos aqui o mesmo tipo de embate, mas em princípio estamos a conseguir gerir melhor, estamos a conseguir passar uma imagem de maior segurança, de maior resiliência do que aquilo que são considerados neste momento os nossos concorrentes. Sim, eu acho que internacionalmente, e há muitos anos, eu como sabes, acompanho muito a área internacional, e nós somos vistos como referência num conjunto de coisas, não é? Eu só estou a tocar neste assunto para dar um bocadinho de esperança às pessoas, não é? Mas repara uma coisa, eu acho que, repara uma coisa, fazes muito bem, e eu acho que Portugal é, desse ponto de vista, um case study de um conjunto de matérias. Esta pandemia, e convém não esquecermos isto, é a mais difícil de todas, mas é para aí a terceira crise que nós temos nos últimos 10 anos. E perante os desafios de crise que o setor teve, o setor comportou-se, eu diria, de uma forma exemplar. Nós tivemos a crise de 2008-2009 que nos amputou de uma estratégia de crescimento que estávamos a tentar fazer, muito ancorada tendo o turismo residencial como uma grande âncora de desenvolvimento em algumas regiões novas do país, e isso foi, eu diria, amputado naquele período. Ao mesmo tempo, a seguir, tivemos a nossa própria crise das dívidas soberanas, que obrigou a indústria, eu diria, de uma maneira incrível a inovar-se, e basta irmos à rua e percebemos o número de novos negócios inovadores, criativos, gente nova que entrou no setor, etc. E isso aportou valor. Isso, como foi feito de forma consistente e não foi episódica, permitiu-nos mudar internacionalmente a percepção que tem do nosso país como um país em que se faz bem num conjunto de matérias, não é? Faz-se bem na área do marketing, faz-se bem na área do produto, faz-se otimamente bem na área do serviço. Temos pessoas que são um ativo fundamental. E, portanto, eu diria, nada disto, e isto é uma coisa que o Dr. Luís Araújo tem dito muito desde o início, que é, nada disto foi afetado. Portanto, não há razão para sermos pessimistas com o processo, ou seja, aqueles que são os elementos de competitividade do nosso setor estão cá todos. Na verdade, o impacto desta, chamamos-lhe crise, esta crise pandémica, é completamente diferente de todas as outras. É porque foi acelerar um conjunto de coisas que todos nós sabíamos que íamos acontecer e que estávamos todos a adiar. A sustentabilidade. Nós colocámos a sustentabilidade como eixo vital da nossa estratégia em 2017. Hoje em dia, toda a gente fala de sustentabilidade. Não há, mesmo com crise económica, ela não saiu da agenda. Porquê? Porque faz parte, foi incorporada pela sociedade como um bem necessário. E porque esta crise foi percepcionada como uma pausa e não como uma crise económica, não é? Exato. Mas uma pausa, lá está, porque tivemos a vantagem, enfim, não é nenhuma vantagem, mas de ter afetado todos da mesma forma. Sim, não é? Mas e repara que, no caso do setor do turismo, foi uma pausa forçada e não desejada, não escondo, mas na verdade é uma pausa e que espero que tiremos disto, enquanto sociedade turística global, não apenas de Portugal, as devidas ilações. Isto acontece numa altura em que começávamos a ter movimentos em alguns sítios contrários ao turismo. Convém não esquecer isto, não é?
E isso que seja um ensinamento para que, e por isso é que a nossa estratégia hoje em dia diz a better tourism for a better world. Porque nós achamos que um turismo tem muita responsabilidade na qualidade de vida das pessoas, na preservação do ambiente, na qualidade de vida de quem viaja também e nos seus comportamentos cada vez mais sustentáveis. E acho que esta oportunidade, e é por aí que estamos a querer pegar também, que seja uma oportunidade para nós próprios alterarmos o nosso modelo, para que ele seja um modelo valorizador das comunidades, um modelo que garanta ao turista a sua experiência e que depois faça aqui um terceiro pilar que hoje em dia é crítico na indústria, que tem a ver com as pessoas que trabalham no setor. Essa era uma coisa que nós não... E não é porque ser agora e porque há crise de pessoas. Nós, em 2017, colocámos como um dos pilares, um dos nossos objetivos estratégicos, a melhoria da qualificação das pessoas. Porque achamos que uma indústria de alegre, que vive da paixão das pessoas, não é? Precisa de pessoas que tenham... que estejam engaged e que estejam contentes com o trabalho que desenvolvem, os sítios onde trabalham e as condições em que o fazem. Portanto, a elevação das qualidades, das qualificações, é o elemento crítico para que haja esse progresso que é desejado e que é, acho comungado por todos, de melhoria das condições de vida de quem trabalha no setor. Portanto, acho que é uma oportunidade. Acho que quando pensamos o futuro temos que convém não esquecer este tipo de matérias. E, portanto, acho que sim. Acho que estamos... O facto de como reagimos à pandemia, como conseguimos ser o país número 1, acho que hoje em dia é algo que não há nenhum discurso nosso que não diga que somos um dos países o país com maior níveis de vacinação no mundo inteiro. E, portanto, acho que isso é um achievement. Claro, sem dúvida. E, portanto, como fomos os primeiros a lançar o selo Clean and Safe, juntando a indústria toda e dizer, ok, a vida tem que continuar e vamos criar condições para que isso se faça em segurança. Acho que isso são elementos, são ativos que comprovam que Portugal continua a ser um caso internacional. E quando se é consistentemente assim, é impossível que o mercado não reaja positivamente. Sim, disso acho que nenhum de nós tem dúvidas. Então, e o que é que são agora os nossos destinos concorrentes? Essa é a pergunta hoje em dia. Ou há alguma, se não quiseres responder diretamente assim, mas se há aqui algum destino que fosse mais concorrente e que foi perdendo por decisões que tomou durante a pandemia, ou se há algum destino que esteja a surgir e que nos possa preocupar? Eu respondendo um bocadinho vou responder à tua pergunta de uma outra maneira. Não é defensiva, mas é verdadeira. Que é, tu começaste esta nossa conversa por uma expressão que eu gosto muito de usar, que são os achismos, não é? E durante estes 18 meses eu já não sei quantos relatórios de tendências é que li, em que toda a gente sabia o que é que ia acontecer. Eu tenho muitas dúvidas no que é que vai acontecer. Acho que vai haver, que pode haver alterações sensíveis daquilo que é o perfil das formas de viajar. Ou seja, acho que há uma tendência de sustentabilidade que me pode alterar a forma como eu viajo e, portanto, trocar viagens mais curtas por viagens mais longas. Se for isso que acontecer, eu vou colocar as coisas como devem ser. Se isso acontecer, se for isso que acontece, provavelmente o padrão do meu competitive set muda, porque eu consigo ter uma viagem mais longa num destino mais longo, não mais longínquo e não acontece nada. Portanto, eu diria que há essa possibilidade. Da mesma maneira que se eu começar a procurar destinos mais verdes e destinos mais interior, que também é verdade, o meu competitive set também muda, mas também acredito, e também não tenho problemas nenhum de deixar esse statement, e tenho nos meus argumentários muitas fotografias a testemunhar isso, que é, há muita gente que vai fazer business as usual. Claro que sim. E as pessoas que vão fazer business as usual quer dizer que os meus mercados concorrentes também continuam a ser os mesmos. Vão continuar a ser os mesmos. Ou seja, e mais uma vez, para o futuro o que é que fica? Uma incerteza e uma alteração de padrões que se pode alterar em função de episódios, não é? E, portanto, isto implica que eu vou ter que ter a minha analítica, a minha estratégia até de cenários muito mais robustecida. E a informação, mais uma vez, é fundamental para que isto não seja mera reação, porque aquilo que todos nós também acreditamos que para o futuro é quem estiver na linha da frente, quem tiver a informação mais clara para ser o primeiro a estar no mercado, tem vantagem competitiva. Portanto, é isso que queremos. Portanto, do ponto de vista do Turismo Portugal, é isso que estamos a fazer. Do ponto de vista empresarial, é isso que aconselhamos a fazer. Nada como estarmos atentos àquilo que vai acontecendo e termos o máximo de informação possível para podermos ir decidindo.
Bom, chegamos assim ao fim de mais um episódio das Inov Talks, um projeto promovido e produzido pela IT Basware Guest. E o nosso próximo convidado será José Pedro de Almeida, da Accelerate, com quem estaremos à conversa sobre a gestão de preços. Convidamo-lo a subscrever o podcast e a partilhar este episódio com os seus amigos e os seus contactos da esfera hoteleira. E relembramos que nos pode encontrar no Facebook ou no Instagram, através de @InovTalks, para continuarmos a falar por lá. Até breve!